Bom dia a todos vocês, ouvintes deste programa Jesus Revolution. Nós agradecemos a Deus por mais este dia, por estarmos aqui, tendo a oportunidade de falar dele a todos. E também da mensagem que Deus tem nos dado através da Bíblia para comunicar a todas as pessoas da presença viva e da existência dele entre nós. E que época que nós estamos vivendo, a identificação. Quais são os nossos dias? Não diante do nosso calendário, mas diante do calendário de Deus. Época em que vivemos uma época de graça, do favor de Deus. Graças. E também uma forma de preparar as pessoas, os corações, como uma trombeta que toca no aviso dessa preparação. Porque Deus é longânimo, espera que todos abram os seus ouvidos e dê atenção ao que Ele diz, porque Ele tem o melhor da vida para cada um de nós, de uma forma particular, segundo as necessidades próprias de cada um. E eu quero compartilhar contigo nesta manhã o que está escrito aqui em Atos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Pareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Uma boa pergunta para nós mesmos fazermos a nós. O que quer dizer tudo isso? Aqueles homens começaram com essa pergunta pelo fato de que eles estavam ali em torno de 18 a 17 etnias, ou seja, de lugares diferentes. E os apóstolos falavam na língua deles as grandezas de Deus. Quando eles disseram, a admiração procede pelo fato de serem galileus, serem homens não versados em línguas. Eles conhecem só a língua deles. Mas naquele momento, Deus derrama o poder do Espírito Santo sobre aqueles homens, como uma língua de fogo. E eles ouvem eles falar das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. E perguntam, o que é isso? Eles estavam admirados. Que poder é esse? Que faz com que estas pessoas, sem saber
a minha língua, fale fluentemente nela comigo. É tão bom quando se fala coisas que são próprias de cada um e entra nessa própria história da pessoa sem ter o conhecimento dela e falar das grandezas de Deus para ela. Move-se então a sair a forma de interpretar, de pensar, de analisar. Algo diferente está acontecendo. Eu quero dizer para você a mesma coisa hoje. Algo diferente está acontecendo também nos nossos dias. O Espírito de Deus fala com você dentro das suas necessidades, dentro das suas dificuldades, das suas aflições. Não precisa eu saber delas, nem o pastor Mário, nem outro pastor, nem o pastor Mateus, nem a pastora Regina, mas ele fala com você na sua necessidade, porque ele conhece tanto eu quanto você. O que é isso? Certo dia, o apóstolo Paulo, que chamava Saulo de Tarso, ou seja, ele era natural de Tarso, cidade dele. Ele aspirava muito ódio. Ele tinha ódio da igreja de Jesus Cristo, dos cristãos, sabe? E um dia ele conseguiu carta dos sacerdotes e saiu de Jerusalém para ir a Damasco, perseguir, destruir se alguém lá estivesse falando de Jesus Cristo. E olha que tinha que ter muita disposição, porque Damasco distanciava de Jerusalém 240 quilômetros. E eles iam a cavalo. E indo pelo caminho, chegando já a Damasco, ele viu uma luz muito forte. E ele caiu ao chão. E ouviu uma voz que dizia a ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Difícil te é recalcitrar contra os aguilhões. Todos ouviram a voz, mas não viram a luz. E o apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo não está perseguindo Jesus, está perseguindo a igreja. E Jesus diz: eu sou. Significando que Jesus Cristo é com aquelas pessoas que com ele estão. E que as lutas daquelas pessoas que com ele estão, não é delas, mas dele. Significando uma força de proteção sobrenatural sobre cada um de nós que cremos. Como essa força sobrenatural que desceu como uma língua de fogo sobre todos, e cada um falava na língua materna daqueles que lá estavam ouvindo. É um poder sobrenatural, porque nós vimos ali que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo quem o Espírito Santo lhe concedia. Bom, Jesus diz para Paulo: levanta-te e entra na cidade. É isso que eu quero dizer para você, como é o Espírito de Deus. Falar com cada um nas suas necessidades, com sua própria língua, na identificação da sua necessidade. Coisa tremenda. Paulo está na cidade faz 3 dias. E ele está orando. E quando ele está orando, ele viu um homem por nome Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele. E digo, quando naquele momento ele levantou lá no caminho a Damasco, ele levantou, mas ele estava cego, não enxergava mais nada. E ele ficou 3 dias em Damasco. E lá ele ficou orando, ele não comeu. E ele viu um homem chamado Ananias entrar e pôr as mãos sobre ele e ele recobrar a visão. Bom, ele viu um homem, Ananias, ele não conhece Ananias.
Aliás, ele foi lá para perseguir e matar Ananias. Ananias era um da seita de Jesus Cristo, ou da doutrina que cria em Jesus Cristo. Também Ananias está orando. Quando está orando, Deus chega a Ananias e fala com Ananias: Ananias, levanta-te, vai até a rua direita, onde está hospedado Paulo, que ele está orando, e te viu colocar as mãos sobre ele, ele recobrará a visão. Ananias responde a Deus, olha lá, Ananias conversando com Deus, Deus falando com Ananias: Senhor, de muito eu tenho ouvido que este homem persegue todos aqueles que crêem no Senhor. E aliás, para cá ele veio com uma ordem sacerdotal para prender a todos que invocam o teu nome. Deus responde a Ananias: vai lá, porque eu vou mostrar para ele que esse é um vaso escolhido para mim, para anunciar o evangelho aos gentios, aos reis, aos judeus. Eu vou mostrar a ele quanto importa, o quanto é importante ter alguns sofrimentos para proclamar o meu nome. Então foi Deus indicando que existiriam oposições, a mesma que ele estava fazendo contra aqueles que estavam anunciando o nome do Senhor. Também ele encontraria essas oposições, mas seria vencedor sobre todos. Assim Ananias vai. Chegando lá na casa onde estava Paulo, ele diz assim: irmão Saulo, Deus me enviou aqui, aquele que te encontrou no caminho quando você vinha para Jerusalém, vinha para Damasco, e que falou contigo. Então Ananias já sabia o que Deus tinha falado com ele, encontrado com ele em Damasco, sem ter contato com ninguém. Deus havia revelado, e é isso que eu quero dizer, as grandezas de Deus. E Deus me enviou aqui para impor as mãos sobre você e você ficar restaurada a sua visão e cheio do Espírito Santo. O que aconteceu rapidamente, a visão dele abriu e ele ficou cheio do Espírito Santo. É isso que eu quero dizer, falar na própria língua materna. Aquele que te conhece no seu interior com as suas necessidades prementes, aquele que fala contigo e usa outras pessoas para falar com você, para trazer bênção sobre as suas vidas, restauração no seu casamento, no seu lar, trazer a paz entre a sua família, saúde. Aquele que te conhece, aquele que usa outros para abençoar você. Nós não podemos esperar, devemos ficar sentados esperando que Deus satisfaça uma curiosidade particular nossa, dele vir diretamente se manifestar e falar conosco. Isso pode acontecer quando é da vontade dele, que ele tem um propósito maior com tudo isso. Mas geralmente é desta forma que nós estamos vendo Deus usando. Deus poderia muito bem, ele mesmo que apareceu no deserto para o apóstolo Paulo, no caso ele chamava Saulo ainda, ele mesmo em Damasco, depois de 3 dias, abriu a visão de Paulo, já que ele falou com ele, e Paulo ouviu a voz. Mas Deus não fez assim, mostrando a todos e a cada um de nós a maneira que ele vai agir um em favor de outros. Pessoas estarão a serviço dele, porque o que ele pretende fazer aqui entre nós será conosco mesmo, para que possamos entender que ele está conosco, que ele está em nós quando cremos que ele existe, que ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e amanhã e não muda, e ele quer a sua presença de uma forma bem forte aqui no nosso meio, aonde nós podemos ir de uma maneira segura diante de uma pessoa que fale dele, conhece dele, ora, conserva as doutrinas dele no coração, a buscar sustento para a nossa vida. Deus faz a obra dele através de homens, é isso que ele está dizendo, conhecedor da necessidade de cada um. Então Deus derrama o poder pelo Espírito Santo. Pentecostes significava que eles estavam numa festa
de passados 50 dias das colheitas que eles fizeram. Quando eles faziam as suas colheitas, depois eles faziam uma festividade daquilo que Deus deu a cada um. Pentecostes é 50 dias. E eles estavam festejando. Quando desceu sobre eles o poder do Espírito Santo. O poder de Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus entre nós, é o Espírito de Deus entre nós. É o poder, a força de Deus entre nós. Para que nós não estejamos sozinhos, mas andando com fé, confiando, mas Deus conosco. Conforme nós vimos ele falar aos perseguidores, você existe perseguidores da tua fé, teu bem-estar, da tua alegria de encontro, dos teus desejos, da tua vontade de realizações, de viver bem com todos, viver uma paz ininterrupta, uma paz constante, é o desejo de cada. Então Deus diz que Ele é presente e que se perseguir a nós é para nós termos o conhecimento que está perseguindo Ele e que Ele é advogado da nossa causa e que por isso podemos confiar. O poder supremo, Criador de todas as coisas, é Ele que advoga as nossas causas. É Ele que guarda cada um de nós. Ao mesmo tempo dizendo que também Ele é o nosso provedor do recurso das nossas necessidades. Paulo, de perseguidor, passou a ser uma pessoa que teve naquele momento, aqueles 3 dias, a necessidade de Deus na vida dele. Ele perseguia por ser um religioso. Ele era estudado aos pés de Gamaliel, tinha as leis, na preservação das leis, na intenção dele ele estava preservando Deus. E aqueles estavam distorcendo. Bom coração ele tinha na preservação de Deus. Mas naquele momento ele precisou das pessoas no qual ele estava perseguindo. E Deus foi até ele. Assim como Deus vem a cada um de nós, Deus é presente. Deus não quer destruir ninguém, Deus não quer que ninguém passe mal. Olha, veja bem, fechou a visão, é preciso fechar a visão para este mundo, como fechou a do Paulo. Para de ficar olhando na horizontal sempre, ficar olhando no seu nível natural. E lá ele abre uma visão e recebe o poder do Espírito Santo sobrenaturalmente, com o poder de Deus, restaura a visão. E Paulo abre os olhos. E começa a ver aquilo que ele nunca tinha visto. Começa a ver Deus presente, Jesus Cristo presente, o Espírito Santo presente, poder de Deus presente. Deus envolvido com as pessoas que creem nele. Deus junto. Deus está com você na tua casa. Eu estou falando para você de um Deus que te conhece segundo as suas necessidades e que tem poder para fazer na sua vida agora aquilo que você está precisando. Deus que nós anunciamos é um Deus de poder. É um Deus de milagre, é um Deus de realização, que conhece a cada um segundo as suas necessidades. Portanto, eu digo assim para você, Deus está aqui, está chegando aos teus ouvidos, para fazer por você aquilo que você precisa nesta manhã. Seja lá o que for, não me importa, nós temos um Deus que é acima de todas as coisas. Não importa também, Paulo estava perseguindo, mas Deus restaurou ele. Da mesma forma, não importa hoje a sua vida, nem me interessa que situação você está. O que eu digo para você é que se você crer em Deus, Deus vai fazer, vai chegar na tua vida, vai te mudar e vai fazer todas as coisas acontecer para que você saiba que Ele te ama e que Ele existe. E Deus vai fazer na sua vida. Jesus Cristo vai te curar se você precisar curar. Precisa de cura, vai curar o seu relacionamento se ele está rompido com a tua casa, teu marido, vai restaurar vidas se isto estiver necessidade, quem assim estiver, vai restaurar a finança das pessoas que estão sofrendo com amargura por faltas de alimento na tua própria casa, porque Deus é Deus e Jesus Cristo é presente e restaurador. Deus, lançamos a tua palavra. E sob a tua palavra é que nós puxamos a rede.
porque o Senhor é Deus de poder com autoridade determinada. E todas as pessoas que têm as suas necessidades, o Senhor é Deus de poder que, de acordo com a necessidade de cada um, o Senhor está realizando hoje. Jesus Cristo é um Jesus de milagres, de poder e de autoridade. E é no nome de Jesus Cristo que nós estamos orando, para que o Senhor mude a vida de cada uma dessas pessoas que nos ouvem e que apresentam ao Senhor aquilo que elas precisam. O Senhor é o socorro bem presente de cada um. O Senhor é o Deus que ama todos sem acepção, que deu Jesus Cristo por cada um para que eles tenham vida e vida eterna. Senhor, agora, nesta hora, cura os enfermos, liberta os cativos, abre os olhos daqueles que estão cegos, que estão com escama, abre os olhos para enxergar a tua presença poderosa e que soluciona todas as necessidades da vida de cada um. E nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos, porque cremos que o Senhor é Deus e que Cristo faz na vida de cada um, através do poder do Espírito Santo, aquilo que eles precisam nesta manhã. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e que tenha um fim de semana cheio de alegria, de paz, de prazer e de satisfação. E que a sua vida seja uma lâmpada incandescente, uma lâmpada que ilumine, que as pessoas possam olhar e ver a glória de Deus que caiu sobre você nesta manhã, em nome de Jesus Cristo.